E aqui o meu queridinho, amado, salve, salve, Peppermint, que é a Edalvi que vai falar sobre ele. Dalvi? A Davi é outra apaixonada por ele. Por que Quem será, não se né? apaixona por esse cara, velho? O Pepe é maravilhoso. Ai, ai. Bom, o Peppermint, principalmente, tem aquele aroma que é fantástico, abre todas as narinas, não tem como não abrir as narinas, né? Nossa, né? Então, ele trouxe muito, a questão que eu comecei a usá-lo mesmo foi uma questão de, eu falei até, comentei na última, essa parte de refrescar-me, né? Porque a questão que sempre suava muito, né? E aí ele traz um refrescamento por fora internamente. A questão também do foco, né, de focar na questão de pensamentos, né, diversos que a gente tem. E também me dei conta também das questões das nossas irritabilidades, né, aquela questão também. Então, ele vem linkar nessa questão de também diminuir, de a gente olhar para isso, né? E outra questão que eu gosto muito é também dessa parte do sistema imunológico, né? Eu até dessa questão não tenho problema de asma e tal, mas faço também essa parte de exercício respiratório, mas usei muito nesse período agora, quando precisei sair, assim, mais seguido, né? Eu complementei ele muito de usar na máscara. Foi ali onde que me deu, e aí eu pude também para algumas pessoas que têm dificuldade de usar, que não conseguem, né? Aí de colocar na máscara e aí a pessoa se torna de novo a respirar melhor. Mas principalmente assim, o que eu vejo na questão do Peppermint, ele tem muito essa questão das dores dentro do meu trabalho, que a gente passa a parte da massagem, ajuda muito, né? As pessoas com a questão das dores físicas também, além do, lógico, que a gente falou aqui do Nep Blue, mas ele também ele trabalha muito essa questão das dores, né? Dores insuportáveis, mas as dores, não é só uma questão que a gente está falando aqui, muito dessa questão emocional, né? De dores que internamente estão lá dentro oculta, né? E aí ele me trouxe, teve uns anos atrás, de um trabalho que se fez xamânico, né, de a gente descobrir o seu animal de poderes, e sua planta, sua erva, e aí me veio o que é hortelã-pimenta na época, né, e aí o que saiu para mim lá, né, era o que quando as pessoas me conheciam, elas diziam assim, né, e depois, como eu começava a conversar, mas não parecia tão muito séria, assim, muito, realmente não era muito de rir. Hoje eu me permito rir muito, né? E eu não era por uma seriedade de fim de compromissos que, né, como a gente diz naquela período que nos deram, tinha que fazer aquilo e pronto, né? Então, para rir, eu disse, mas eu ficava olhando assim, a pessoa, mas por que ela está rindo tanto? Eu não estou achando graça, né? Então, aí eu descobri que esse Peppermint me ajudou muito, a hortelã-pimenta, nessa questão do humor, né? Então, ele trazia essa leveza energizante, esse refrescor, que, na verdade, esse é o que internamente estava precisando, né? De me refrescar, de diminuir esse calorão que veio para fora, porque é o calor que está interno, né? Então, a gente vai descobrindo essas questões, as emoções, através dos olhos, né? Então, esse foi, e por isso que ele continua para mim sendo, eu coloco, né? Antes que a Xabi me pergunte como é que eu estou usando ele, né? Eu uso também da água, gosto também de usar também como chá, gosto também de colocar no ambiente, né? E a lavanda também, né? Eu uso também quando a gente estava na hora de falar, naquela hora da lavanda. Mas essa questão de focar, de a gente poder diminuir aquele nível de pensamento, realmente ele funciona muito bem, obrigado, né? E na melhorança dessa questão do humor, né? Ela lá. Então, para aquele pessoal que precisa respirar agora nesse momento, né? E eu acho também fantástico uma questão que tem nessa questão do Peppermint, da questão de quem da Covid, né? Pós que ficou, ou mesmo só com aqueles sintomas, né? De poder respirar melhor, né? Então, trabalhar o olfato, a parte paladar que perdeu. Então, fica a dica aí do nosso hortelã-pimenta, que é tudo de bom nesse sentido, né? Então, foi o que ele me trouxe, principalmente esse me refrescar de dentro para fora, porque tinha aquele calorão, assim, eu vivia no verão, inverno,
assim, suava por aqui, né? Uhum. Então, ele me ajudou muito e ainda ajuda, tá bom? Essa é a minha experiência com esse nosso querido, né, Duda? Obrigada, espero ter contribuído aí. Maravilha, Davi. Eu vou compartilhar aqui uma experiência de hoje, que a Sabui quis me testar hoje, né? Aí a Sabui mandou uma mensagem para mim, falando nem lembro o que foi direito que ela falou, mas, tipo assim, aí eu fui e respondi para ela, assim, super tranquila, né? Ela falou assim, não, tava só te zoando, só era só para ver o que você respondia. Aí eu fui e falei para ela assim, prazer, Sabu, e a Duda, a nova versão de Duda que tá te respondendo, porque se fosse a Duda lá do passado, no mínimo teria quebrado o pau. A nova versão da Duda. A versão anterior teria falado um monte para a Sabu, né? Aí ela falou, não, eu falei isso só para ver o que você respondia. Eu falei, então, prazer, nova Duda. Impressionante a mudança. Essa é uma boa. Gente, posso falar? Claro, eu tenho muito essa experiência, muito. Eu, com esse meu jeito de ser, não pensa vocês que eu sou muito comedida, não. Eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou escorpiana, né? Então, Ariane. Escorpiano. Então, o que acontece? É impressionante o que esses olhos fazem com a gente. Olha, aconteceu rapidinho, porque não tinha nem que ter entrado, mas aconteceu uma história a ver com a minha página, etc., lá do Instagram, etc. Gente, se fosse em outra época, Ave Maria! Hoje eu falo, eu entrei aqui justamente para falar isso. Se fosse a outra Cris, meu Deus do céu. Tinha quebrado o barraco, é impressionante, né, gente. E outra, é uma coisa tão natural, as coisas vão acontecendo sem você perceber. Na hora que você vê, você já está assim. Eu acho incrível esse momento ser tão natural desse jeito, entendeu? Isso que eu quero dizer. Não é uma coisa assim que você vai pensar, não, de repente você já está assim. Impressionante. É impressionante mesmo, Cris. É verdade. Nossa, assim gratidão, todo mundo Cris. se permitisse, né? Puxa vida. Seria maravilhoso. É verdade. E a sua experiência, Duda? A Duda realmente mudou, gente. Depois de hoje, eu percebi que ela realmente é outra pessoa. Prazer, Sabu e Duda. Gente, e sua experiência com o Pepe? E assim, rapidamente, né? Assim, a experiência mais questão física mesmo foi com a rinite. Esse foi o caso de amor inicial que eu tive com o Peppermint, que foi ele quem me trouxe para a Doterra, que eu trabalho com tanto amor e humor, né? Bom humor, com esses olhos, porque o Peppermint, eu tinha rinite há mais de 20 anos, galera. Sabe o que é não conseguir respirar? Eu ficava irritado o dia inteiro, justamente por isso, porque eu não conseguia respirar, ficar de boca aberta o tempo todo, e era sorine, era antialérgico, era injeção, era um monte de coisa. E aí, quando eu conheci o Peppermint, em menos de 2 meses, eu resolvi essa questão, fui curada, eu joguei os vidros de Peppermint, tudo, de sorine, tudo no lixo, porque eu andava com vários, eu era a louca do sorine. Então, em menos de 2 meses, eu vi essa cura de eu não usar mais remédio antialérgico, nem nada, nem sorine. E eu usava ele de 3 a 4 vezes por dia apenas, só pingando uma única gotinha na mão, molhava aqui, colocava no palato, depois molhava aqui, colocava aqui na testa, com cuidado com os olhos, né, para não arder, esfregava e inalava. Gente, isso é maravilhoso. Até o seu cérebro respira. É impressionante. O que você não conseguia respirar, que a pessoa falava uma coisa para você, você não conseguia. Nem a primeira respirada que você já queria quebrar a pessoa. Isso mudou. Graças a Deus, graças ao Terra, graças ao Peppermint. Porque você consegue respirar. Eu tinha dificuldade até para dormir, porque eu tinha que dormir praticamente sentada, né? Porque quando eu deitava, congestionava mais ainda, então piorava mais. E aí eu pingava uma gotinha sublingual, só isso. E o meu cérebro respirava, eu inteira conseguia respirar. Isso foi me trazendo essa calma. E o Peppermint, como eu falei, né, ele trabalha exatamente nas causas, né?
Então, ele, além de ter resolvido essa questão minha, rinite, né, a minha questão física, ele fez essas contribuições todas aqui para mim e para as pessoas que conviviam perto de mim, né, porque seria insuportável aguentar a Duda de 8 a 80 em questão de segundos. Então, essa bênção, né, essa maravilha que o Peppermint propôs para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor, isso é, como minha mãe diria, não tem preço que pague. Muito bom. O Peppermint, a minha experiência com o Peppermint é que eu ia parar no pronto-socorro com enxaqueca. Eu ia parar no pronto-socorro com 2 motivos, né? Era cólica menstrual, o lavanda resolveu, e enxaqueca, o Peppermint resolveu. E como que eu uso? A cabeça já começou a doer, né? Estou sentindo que está querendo doer, ou já começou a doer. Eu pingo 2 gotinhas embaixo da língua, pingo uma gota na mão, passo nas têmporas, na nuca, atrás das orelhas, nos ombros, e aí eu ativo e cheiro. Então, eu uso das 3 formas, interna, tópica e aromática. E rapidamente a dor de cabeça desaparece. É impressionante. Então, essa é a minha paixão pelo Peppermint. Gente, o Peppermint, ele é fantástico. Assim, nos Estados Unidos, é o óleo mais vendido nos Estados Unidos. Ele atua na questão, né, de má digestão, por isso que quando a gente ingere, está com dor de cabeça, pode ser uma das causas, é o problema de má digestão. Dores musculares, ele vai atuar, né? E quando a gente cheira, tira essa congestão nasal, essa congestão de pensamentos, né? Que às vezes fica ali buzinando o tempo todo. Então, você consegue respirar de uma forma muito mais tranquila. Ele também ajuda muito nessa perda olfativa e perda do paladar pós-Covid, né? E também na questão de calorões da menopausa. Ele atua muito nisso. E também para manter a temperatura corpórea. Muitos atletas usam para ter uma respiração melhor. Na máscara, uma gotinha na máscara, você consegue fazer atividade física tranquilamente. Você consegue respirar tranquilamente como se estivesse sem máscara. É impressionante a diferença que faz.